Bom dia, gente. Graça e paz a todos. Estamos finalizando mais um mês, né? E que bom, que bom. Eu acho que a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque com certeza muita gente começou esse mês e não está finalizando esse mês, né? Mas nós estamos aqui, estamos de pé. E mais do que de estarmos vivos, a gente tem uma viva esperança de que o melhor de Deus ainda está por vir, né? Essa é a nossa esperança em Deus. E, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por esse mês, né, de juntos, né, nós estarmos aí fechando o mês, né, de um mês e 31 dias, né? Não é um fevereirão, mas é um marção, né? E 31 dias lendo a Bíblia, 31 dias orando, transcrevendo provérbios. Gente, que coisa tremenda. Eu tenho certeza que aquilo que estamos fazendo hoje está reverberando no nosso amanhã, né? A Bíblia diz que é, tudo que semearmos, certamente nós vamos colher, né? Então, talvez hoje a gente esteja colhendo alguma colheita ruim de sementes ruins que plantamos no passado, mas a partir do momento que a gente muda a semente, a gente muda a colheita. Então, eu tenho certeza que a colheita que nós iremos colher dessa semente que temos plantado nesses últimos 31 dias, certamente será algo maravilhoso. E nós vamos não apenas nos alegrar disso, mas nós vamos compartilhar isso, né, com as outras pessoas também. Mas hoje, nesse 31º dia, eu queria compartilhar algo, né, que tem a ver com esse tempo, né? Como vencer as crises, né? E eu quero usar como pano de fundo os Salmos de número 39, onde Davi, ele nos ensina algo muito interessante, que não sei se você já ouviu isso, que o que está ruim pode melhorar, mas conforme a nossa atitude, tudo que estiver ruim pode piorar. Alguém diz assim, eu costumava dizer, nossa, estou no fundo do poço, né? Mas eu descobri que o poço não tem fundo, né? Que se a gente não tiver discernimento para começar a subir e continuar cavando, a gente vai afundando cada vez mais e as coisas vão se tornando piores. E não foi isso que Davi fez. E não é isso que é a proposta desse ensinamento dos Salmos de número 39 para nós hoje. Dentro do primeiro, segundo e terceiro versículo, né, como a gente desenvolver atitudes que realmente vai provocar uma mudança para melhor nas nossas crises, nas nossas lutas, né? Como desenvolver atitudes que melhorem, não piorem, né? Que nos tirem e não nos afunde, mas o que fazer? O salmista, no Salmos primeiro, ele já dá a primeira dica, né? Que é para nós não cairmos na murmuração, para vigiarmos. Davi, ele tinha tudo para murmurar, né? Ele tinha sido ungido rei e durante muitos anos ele não ocupou essa posição, muito pelo contrário. Ele ocupou a posição de ser um perseguido da lei, né? Ameaçado de morte, sendo caçado por toda a nação pelo rei Saul. E depois, quando ele é ungido rei, o próprio filho dele, Absalão, o próprio filho se levanta contra ele para matá-lo, né? E então ele tinha todas as razões em muitos momentos da vida dele para murmurar. Eu não sei em que momento da vida dele que ele estava quando ele escreve os Salmos de número 39. Mas o versículo diz assim, no verso primeiro: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras,
porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Olha que coisa interessante. Eu vou botar um freio, diz uma outra tradução, na minha boca. Quando os ímpios, quando os incrédulos, quando aqueles que não têm Deus, eles estiverem em minha presença. Eu não vou pecar com palavras. Eu não vou dizer que eu estou mal, que eu não sei mais o que fazer, que eu estou na luta, que eu estou diante dos ímpios. Eu não vou fazer isso. Ele fala que isso, de certa forma, é um pecado. Quando você duvida, quando você expõe até a sua própria fé diante do ímpio. Quando você murmura, quando você questiona. Então ele diz assim: eu vou vigiar a minha boca, eu vou vigiar as minhas conversas para não cair em pecado. Olha que coisa interessante, porque a tendência natural, né, quando a gente está na luta, é gemer, né, é querer gritar, querer falar, gente, me ajudem aí. Mas quando a gente faz isso, a gente está abrindo mão, de certa forma, da nossa identidade. Porque às vezes a gente fala os nossos problemas, nossas lutas para as pessoas que não podem resolver. E às vezes até incrédulo. Isso é murmuração. Agora, quando a gente fala, compartilha as nossas lutas, as nossas dificuldades com aqueles ou com o próprio Deus que vai nos ajudar a resolver aquilo, é a coisa certa. Então, Davi ensina, em meias crises, ó, freio na boca. E o versículo segundo também tem uma coisa muito interessante, que às vezes, quando a gente entende, eu preciso colocar um freio na boca, então eu não posso compartilhar, eu não posso sair falando. Se a gente não tiver sabedoria, a gente acaba interiorizando toda aquela luta, a nossa indignação, a nossa, às vezes até revolta, e a gente acaba adoecendo. Verso 2 ele diz assim: enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, a minha angústia aumentou. Aqui há uma velha máxima que tem a ver com a própria religiosidade que muitos vivem em meio às crises. A depressão normalmente ela vem de sentimentos que não são colocados para fora na hora certa e para a pessoa certa. Sabe quando a pessoa ela começa a ficar indignado, ela começa a se perguntar, né? Deus, cadê o Senhor? O Senhor me abandonou? O Senhor esqueceu de mim? E se a gente se fecha, com certeza, igual a murmurar, os nossos problemas eles não vão ser resolvidos. Pode até piorar. Quando a gente se isola, a dor só aumenta. A dor só aumenta por causa do problema. Então, o isolamento nunca foi uma atitude sábia. Aliás, o próprio escritor de Provérbios, ele diz assim, que aquele que se isola busca os seus próprios interesses, peca contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola, o próprio escritor de Provérbios ainda diz no Provérbio 24:10, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Como é que a gente vacila no dia da dificuldade? Murmurando, ou às vezes até isolando. Se isolando. Então, existe uma maneira certa de você pôr para fora o seu sentimento, ou a sua indignação, mas é para a pessoa certa e é na hora certa. E a última lição que eu vejo aqui, Davi nos ensinando, né, dentro desse breve espaço de tempo que temos, está no verso número 3, que diz assim: meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, ou seja, eu comecei a falar com a pessoa certa. Mostra-me, Senhor. É o comecinho do verso 4, o fim da minha vida. Gente, olha que coisa interessante.
Em meio àquela reflexão, ele começa a ter uma ardência no peito, ele começa a rever até a brevidade da vida, e aí ele começa a usar argumentos muito interessantes, que são os mesmos argumentos que Jó utilizou. Eu estava ouvindo ele ontem, né? Ele dizendo assim: Deus, a minha vida é breve. Se o Senhor demorar para me socorrer, porque o meu socorro vem do Senhor, certamente que eu não verei, eu não desfrutarei daquilo que o Senhor falou que eu iria viver e desfrutar. Ou seja, existe uma argumentação correta para nós colocarmos diante de Deus que faz com que Deus se apresse, faz com que Deus ele reverta e mude a nossa sorte, né? Como a canção que nós cantamos ontem, e a gente possa ver e viver aquilo que ele tem para as nossas crises, a solução, o escape, a vitória. Porque ele é o único que converte maldição em bênção. Esses 3 versículos têm um alimento aí bastante sólido para mim, para você, refletirmos, quem sabe começarmos a nos posicionar diante das crises que estamos vivendo hoje. Né? Cada um na sua individualidade ou coletividade, né? No caso familiar, né? Todos nós estamos passando dias difíceis, né? Mas nada diferente daquilo que Jesus ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, então ó, segura a onda aí, porque eu venci, né? Então vençam vocês essa ansiedade, vençam vocês esse desejo de murmurar, vençam vocês também essa mas busca, eu falarei contigo, e eu responderei: clama-me e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Que Deus nos ajude, né, nesse processo, né, de viver um dia de cada vez. Tá? Um dia de cada vez. Ele continue a nos dar hoje, né, que a gente possa se alegrar hoje. E mais adiante ele fala sobre alegria, que no meio das crises uma das coisas que às vezes a gente permite sair para fora da nossa vida é a alegria. E eu acho bacana a gente também pensar que a nossa alegria ela não depende do momento. Nossa alegria, a fonte da nossa alegria tem que ser o Senhor, e a razão de estarmos todos os dias alegres, como disse Jesus, é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Sabemos quem nós somos e sabemos para onde nós estamos indo. O nosso destino é a eternidade, é os céus com o Senhor Jesus. Então, canta e te alegra, porque o Senhor é contigo em meio a essas crises que hoje passamos, amanhã passaremos, depois passaremos, mas com Cristo venceremos uma de cada vez. Quero orar por você. Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por esse mês. Que mês, que mês, que mês maravilhoso, onde nós podemos ver, de alguma forma, muitas vezes estranha ao nosso conhecimento, mas maravilhosa aos teus olhos, que o Senhor proveu, o Senhor cuidou, por isso estamos de pé. Muitos não conseguiram sobreviver ao mês de março. As águas de março os levaram por caminhos tortuosos, levaram para a sepultura, mas nós estamos de pé, caminhando rumo aos céus, caminhando e esperando para viver os melhores dias das nossas vidas. Meu Deus, que venha abril, que abril possa ser um mês maravilhoso, extraordinário, de portas abertas, de crises resolvidas, de problemas solucionados, de curas estabelecidas, de escapes, de provisão sobrenatural. Senhor, nós queremos profetizar isso, que a nossa casa, a nossa família, a nossa vida vai
estar experimentando coisas maravilhosas da sua parte, assim como Davi experimentou, porque a Bíblia diz que ele se tornou um homem segundo o seu coração, e até hoje reza a tradição que ele foi um dos maiores reis de Israel, vitorioso, vencedor, alguém que tocou o seu coração, alguém que venceu batalhas perdidas, alguém que viveu algo extraordinário. Senhor, nós não queremos menos do que aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós como filhos amados do Senhor. Então, seja conosco, seja com cada vida que tem participado desse desafio de 72 dias, principalmente tem se levantado nas madrugadas para estar aqui nesse tempo de reflexão. Meu Deus, que uma unção de renovo, que uma unção de graça, que uma unção de favor venha sobre a vida de cada um de nós. Venha nos alegrar com uma unção de alegria nesse dia, Senhor, para que possamos fechar o mês com ação de graça, te aplaudindo, declarando o seu senhorio sobre as nossas vidas, porque estamos de pé, como nós cantamos nas nossas canções. Os leões não prevaleceram, Satanás não prevaleceu. Nós estamos de pé, porque é o Senhor que nos sustenta de pé. Então, continua conosco, nos ajudando e nos sustentando. É a nossa oração, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão enfermos. É uma multidão de pessoas enfermadas, doentes, que precisam de um toque do Senhor. Meu Deus, o Senhor é um Deus de perto e é um Deus de longe. E como sempre declaramos, a sua presença é suficiente para fazer a diferença, para tocar, para liberar poder, saúde, unção sobre essas vidas. Faz isso, Senhor. Muda diagnósticos, muda sentenças e traga saúde emocional, saúde espiritual e saúde física sobre essas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu te peço. E é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Há um coach que eu achei interessante, não vai dar para mim escrever ele, mas ele diz assim: a falsa acusação é a última etapa que antecede a promoção sobrenatural. A falsa acusação, as calúnias, as difamações, é a última etapa que antecede a promoção sobrenatural. Davi, uma vez, ele fugindo do filho Absalão, Simei estava apedrejando ele, né? E esculachando ele. Ah, você é um pecador, você... Né? Eu imagino o esculacho de Simei, né? Não quero usar a linguagem dele aqui, nos dias atuais. Mas um dos generais de Davi falou assim: deixa eu ir lá e matar esse cara é muito folgado. Aí Davi falou assim: deixa ele apedrejar. Se Deus está permitindo ele xingar eu, caluniar eu, difamar eu, querer a minha morte, deixa ele. Deus, se ele quiser, ele vai fazer com que eu volte a Jerusalém novamente. E eu vejo isso como pano de fundo para esse coach aqui. A falsa acusação é a última etapa que antecede a promoção sobrenatural. Com esse coach, eu quero desejar a vocês feliz final de mês, feliz mês novo e vamos para cima.